Agora presta atenção, você que está nos acompanhando nessa história. O médico de uma UPA negou um atestado para uma mãe poder ficar com o filho que estava com febre. Aí, ele sugeriu que a criança, ô Dani, de 5 anos de idade, ficasse sozinha em casa, pois não havia problema nenhum. Gente, eu vou deixar isso na voz do médico, porque a mãe ficou tão incrédula que resolveu filmar a resposta. Coloca pra gente o vídeo e daqui a pouco a gente volta. Olha lá, ó. Você vai deixar ele em casa nesse período. Mas com quem? Olha, mas qual que é o risco que ele tem de ficar em casa sozinho? Gente, ele tem 5 anos. Como que ele vai ficar em casa sozinho? Mas qual que é o risco? Qual que é o risco de uma criança ficar em casa sozinho? De 5 anos. De 5 anos? Não pode ficar em casa sem televisão, não pode ficar sozinho, 12 horas. E quem vai fazer comida para uma criança de 5 anos sozinho? Você não pode deixar nada pronto para ele. Mas ele tem 5 anos. Ele não consegue pegar comida? Gente, mas eu não posso deixar ele sozinho em casa, ele tem 5 anos. Por quê? Meu Deus, doutor, não, onde está estudando, pelo amor de Deus? Não, a lei fala. A lei fala. Não para se, por exemplo, se ele tivesse alguma dificuldade, se ele não conseguisse andar, não consegue se alimentar sozinho. Gente, o menino com febre, com. Ai, eu sei gente. que ele tá com febre, mas uma a criança febre não vai impedir ele de comer. sozinho em casa. Sim, por que febre ele não consegue pegar alguma coisa? Uma criança de 5 anos pode ficar sozinha 12 horas em casa? Olha, eu ficava. Discutir meu Ele filho fazer tá tudo ficando sozinho. muito 5 anos ele feio. tem que ficar em casa sozinho. Dani Brandi, eu vou te falar, cada palavra que saia da boca desse médico dá vontade de entrar pelo celular e Ele tá tampar a queimando boca com dele febre, pra ele ele parar sabe de se medicar? falar asneira. Você acha Não, que você ele sabe se assistindo, medicar você acha que é uma sozinho? brincadeira. Não, Você fala, é parece uma um vídeo de pegadinha, gente, não é possível. Né? Alguém que tá Dani. tentando Ele trollar fica na essa mãe, porque não é possível um médico falar uma coisa dessa. E ela fez a pergunta, onde que você estudou? Porque pra mim é um analfabeto da vida, pode entender tudo de medicina, mas é um analfabeto da vida. Qual que é o Péssimo risco da médico, criança ficar em péssimo casa médico. sozinho? Vamos acompanhar os detalhes agora, que tem uma reportagem completa. E na volta eu quero saber a sua indignação, você de casa. O que achou dessa atitude do médico? O que você falaria para ele se tivesse a oportunidade? Mas ele tem 5. O vídeo, gravado pela própria mãe durante o atendimento da criança, mostra o profissional justificando o porquê não daria o atestado médico a ela. Indignada, a mãe registrou tudo. Eu nunca deixei ele sozinho. 5 anos. Tá, mas só não. Ele fica na escola. Tá, mas você vai deixar ele em casa nesse período. Mas com quem? Olha, mas qual que é o risco que ele tem de ficar em casa sozinho? Gente, ele tem 5 anos. Como que ele vai ficar em casa sozinho? Mas qual que é o risco? Luciana, que trabalha como porteira, não tem um plano B. Precisava se afastar do serviço para cuidar do caçula, que estava com 39 graus de febre, sofrendo com problemas respiratórios. Ela só conseguiu o atestado com outra médica da UPA. O menino também passou pelo atendimento de um outro profissional, que constatou um diagnóstico diferente do primeiro. Ele falou que era só lavagem nasal, que o próprio anticorpos ia combater a doença. A mãe pretende registrar um boletim de ocorrência na polícia e entrar com uma ação judicial contra o município, que é responsável pela contratação dos médicos que atendem na UPA através de um consórcio. O contrato entre a Prefeitura de Cambé e o Cismepar prevê o atendimento de 40 médicos todos os meses para as unidades de saúde daqui da cidade, o que barateia o serviço. O problema é que este médico em questão veio na lista de pediatras, mas não teria esta especialidade. Seria apenas um clínico geral. A Prefeitura já abriu uma sindicância para apurar a conduta do profissional e se houve fraude na contratação. Para o prefeito, a postura do médico, que já foi até afastado, é inadmissível. Ele começou a dar palpite na vida da pessoa, né? Então ele incorreu, eu como advogado, se fosse numa medida mais cruel, até instigação ao crime de abandono de incapaz. Como que alguém pode aconselhar uma mãe a deixar um filho de 5 anos em casa sozinho? Isso é descabido, né? Logo de cara dá para perceber que é uma medida inaceitável. Ele fazia tudo sozinho. Inaceitável a gente imaginar que esse médico estava trabalhando até então, até a gravação desse vídeo, que agora foi afastado pelo que a gente acompanhou,
E agora você imagina, eu fiquei me colocando no lugar dessa mãe, né, Dalisson? Eu levo ali o meu filho, porque ele está com febre, então quem é mãe sabe, quando o filho está doente, seja uma febre ou qualquer outra indisposição, a primeira coisa que a gente precisa, principalmente de uma criança de 5 anos, é ficar ao lado dessa criança para acompanhar a evolução desse quadro clínico. Uma febre geralmente é uma indicação de alguma inflamação. Então, como é que o médico vira para uma mãe que trabalha 12 horas e fala assim, não, deixa ele em casa sozinho, eu não vou te dar atestado não, porque a criança pode ficar sozinha. Ele pode comer sozinho, ele pode se virar sozinho. Ele pensou que a mãe queria o quê? Era um dia de folga para ficar descansando em casa? Toma vergonha na sua cara. Espero que algum dia, quando você tiver filho, e se você tiver a capacidade de ser um bom pai, espero que aprenda primeiro a ser humano e primeiro a ter empatia com o próximo. Você reveja tudo isso que você fez e mude a sua conduta. Péssimo exemplo, não representa os médicos desse Brasil. Esse médico foi insensível e que bom que, como advogado, o prefeito da cidade imediatamente já decidiu afastá-lo. E mais, incitação a abandono de incapaz, que pode ser caracterizado crime, ou seja, pode responder criminalmente por isso. Péssimo exemplo e que bom que depois uma médica humanizada fez o atendimento, diagnosticou o garoto e deu o atestado que a mãe precisava para cuidar do filho.